A nossa meditação de hoje é uma pergunta muito importante. Vale a pena fazer o bem? E o texto que temos tomado como base para esta meditação é Gálatas capítulo 6, do versículo 6 até o 10. O texto diz assim, na versão bíblica Nova Almeida atualizada: Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se enganem. Olha a advertência do apóstolo Paulo. Não se enganem. De Deus não se zomba. Pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Quero repetir este versículo aqui, que é muito importante. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, ou seja, principalmente aos irmãos da fé, aos cristãos. Aproveitei um determinado período de férias, algum tempo atrás, para descansar e me distrair. E entre várias atividades, eu escolhi para isso, para me distrair um pouco, assistir alguns filmes, o que eu não fazia aí há muito tempo, não conseguia parar para assistir alguns filmes. Mas qual não foi a minha surpresa ao perceber que nos 3 filmes escolhidos para aquelas noites, um a cada noite eu assisti, os bandidos, os trapaceiros, os maus, em geral foram apresentados como modernos, inteligentes, bonitos e vitoriosos. Enquanto, por outro lado, os justos, os bons, os certinhos, vamos dizer assim, foram descritos como bobos e derrotados. O que é isso? O que é isso? Com certeza, os seus diretores os prepararam para mostrar que não vale a pena persistir em fazer o bem. E provavelmente devem ter desanimado muitas pessoas, de continuar praticando obras boas, com a edição aí destes filmes. Afinal, como preparar os roteiros, até parece que o mundo realmente é dos trapaceiros. Talvez isso seja percebido por vários, ou essa seja a impressão de vários, e muitos estejam aí desistindo de fazer o bem, ou estejam aí fazendo uma pergunta, vale a pena fazer o bem? Preparo meus filhos para fazer o bem? Será que eles não vão passar por trouxas depois? Não sei. É para pensar e para ver o que a Bíblia diz. Esta mentalidade de que o mal está vencendo e vai vencer, não tem nada a ver com o ensino da Bíblia. Está totalmente errado. Temos a garantia no texto, inclusive da meditação de hoje, que Deus não se deixa enganar, ou melhor ainda, como eu acabei lendo aqui nessa versão, de Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer, ninguém zomba de Deus, ninguém brinca com Deus. Deus não é um bobo que é passado para trás por qualquer espertalhão aí, de maneira nenhuma. A retribuição final dos nossos atos, semelhante à semeadura e à colheita, como o texto mostra, depende de Deus. Assim, meus amigos, aquilo que nós plantamos, nós colhemos da parte de Deus. Porque a nossa função é plantar, nós plantamos, mas quem dá a colheita realmente é Deus. Dessa forma, ninguém colherá coisas boas plantando coisas ruins. Pode ter certeza. Isso aqui é só em filme. Ninguém vai plantar coisas ruins, ninguém vai enganar o próximo e ficar impune, zombando de Deus. Porque de Deus não se zomba.
Do mesmo modo, ninguém colherá o que é ruim, plantando aquilo que é bom. Por quê? Porque Deus é justo. Ele galardoa, ou seja, ele abençoa, né? Ele ajuda aqueles que realmente fazem por merecer. Talvez alguns estejam cansados de filmes mais antigos, que mostram normalmente que no final o bem sempre vence. Eu gosto de filmes que, na verdade, no final o bem sempre vence, né? Mas alguns talvez estejam cansados. Tantos filmes no passado mostraram isso, o mocinho sempre vence, o mocinho sempre vence, e talvez alguns estejam cansados, e seja por isso que diretores atuais, querendo ser inovadores, estão aí exaltando as vitórias momentâneas dos maus. Mas na vida real, falando em vida real, não a das telas do cinema, né? Mas então na vida, aquela vida que a Bíblia nos mostra, a vitória final realmente é garantida para o bem. Portanto, meus amigos, não nos cansemos de fazer o bem, aproveitando as oportunidades que surgem a toda hora, pois no tempo adequado, o tempo perfeito de Deus, nós colheremos do bem que plantamos também. Sim, vale a pena insistir na prática do bem a todos.